Peço à igreja que abra a Santa Bíblia. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, nós vamos ler do verso 5 ao verso 8. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 5 a 8. Obrigado, colegas. Eu disse que vocês não vão cantar, mas se quiserem cantar, podem também, viu? Combina aí. Eu só não me responsabilizo. Lemos assim nessa carta algumas palavras endereçadas por Paulo aos crentes de Tessalônica. Ele diz a certa altura: por isso também, não podendo eu esperar mais, mandei saber da vossa fé, receando que o tentador vos tivesse tentado e o nosso trabalho se houvesse tornado inútil. Mas agora que Timóteo acaba de regressar do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, dizendo que sempre nos tendes em afetuosa lembrança, anelando vermos, assim como nós também a vós. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos consolados acerca de vós, pela vossa fé, porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Eu gostaria de falar esta manhã sobre quando as ovelhas salvam o pastor. E a palavra salvar aqui não é utilizada no sentido teológico. Nós sabemos que Salvador é um só, Jesus Cristo, o Senhor. Mas às vezes as ovelhas resgatam o pastor, protegem o pastor, revigoram o pastor. E isso é algo extraordinário, porque normalmente o que imaginamos é que aconteça o oposto. Mas há instante, meus irmãos, e a gente procurou colocar esse desenho de cabeça para baixo, exatamente para ilustrar essa inversão, quando as ovelhas salvam o pastor. O apóstolo Paulo abre aqui o seu coração, e ele se mostra muito humano. Era um grande homem de Deus, usado poderosamente de todas as maneiras e formas, mas homens de Deus são homens e, portanto, frágeis, sujeitos à insegurança, a dificuldades. E Paulo confessa que estava num momento difícil da sua vida. No versículo 5, ele fala que ele estava receoso, pensando: será que o meu trabalho tem sido em vão? Eu tenho me esforçado, tenho pregado, mas isso faz alguma diferença? Então ele tinha medo de que os seus esforços não estavam surtindo efeito. Haverá fruto, vale a pena. Era o medo daquele pastor. Lá no versículo 7, ele vai além e diz que ele estava passando por necessidade e tribulação. Faltavam coisas a Paulo. Talvez ele estivesse tendo escassez de comida e de vestuário. Ele estava também sendo atribulado, enfrentando perseguições e dificuldades. E o medo, a necessidade e a tribulação se uniram para jogar aquele homem no fundo do poço. Então Paulo estava desanimado, quebrantado, talvez até mesmo deprimido. Mas naquele momento, as ovelhas salvaram o pastor, o tiraram daquele estado de ânimo, revigoraram as suas forças, foram usadas por Deus para tratar a sua alma. E é esse o testemunho que ele dá. E eu acredito que esse é o testemunho que nós, colegas, podemos dar também diante de todos. Há momentos em que as ovelhas salvam
o pastor. E isso acontece pelo menos de 3 maneiras. A primeira delas, as ovelhas salvam o pastor com as suas orações. Um pouco mais à frente, em 2 Tessalonicenses, não a primeira carta, mas a segunda. Um pouco mais à frente, portanto, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1, Paulo diz: irmãos, orai por nós. Certamente o pastor ora pelas ovelhas, mas como o pastor precisa que as ovelhas orem por ele. Todo pastor tem 2 inimigos, e todos 2 são terríveis. O primeiro é o diabo. O segundo é ele mesmo. E como o pastor precisa batalhar contra os ataques de Satanás e contra as fraquezas e imperfeições da sua própria natureza e caráter. Como ele será vencedor nessa batalha? Se a igreja não orar, se a igreja não interceder. Aquele apóstolo, tão usado por Deus, era sustentado pelas orações do povo de Deus. E não é nada diferente hoje em dia com os pastores dos nossos tempos. A segunda maneira como as ovelhas salvam o pastor é através do seu amor, do seu afeto, do seu carinho. Quando o pastor percebe que o seu amor pelo rebanho é um amor correspondido, isso torna o seu jugo suave, o seu fardo leve. Ele faz a obra do Senhor com alegria e não gemendo. Paulo dá esse testemunho. Se você prestar atenção no versículo 6, ele vai dizer: olha, eu estava com medo, eu estava necessitado, eu estava atribulado, mas agora Timóteo acaba de regressar do vosso meio, trazendo boas notícias, e dizendo da vossa fé e do vosso amor, dizendo que sempre nos tendes em afetuosa lembrança, anelando ver-nos, assim como nós também a vós. Então as forças de Paulo retornaram, a tristeza deu lugar à alegria, porque Timóteo chegou lá de Tessalônica, dizendo: Paulo, o pessoal lá gosta de você, tem muito carinho por você, ora por você, tem saudades de você. Irmãos, isso é afeto. Nós entoamos esta manhã lindos hinos que falam sobre o amor, o carinho, o afeto, a comunhão do povo de Deus. E todos os membros necessitam disso, e o pastor não é diferente. Um pastor pode estar enfrentando dificuldades à frente do rebanho, um pastor pode estar passando por dificuldades à frente da sua vida pessoal, mas o sorriso de uma ovelha, um abraço, uma palavra gentil, um carinho, isso é revigorante. Todo pastor que serve a uma igreja amorosa é um pastor feliz. E graças a Deus eu posso dizer que este é o meu caso, para a honra e glória de Jesus Cristo. Uma terceira maneira pela qual as ovelhas salvam o pastor é com a sua fé. Paulo ficou extremamente animado, revigorado mesmo, quando Timóteo lhe trouxe a notícia de que os tessalonicenses estavam firmes na fé. As coisas não foram fáceis em Tessalônica. Paulo passou por aquela cidade e algumas pessoas se converteram, os judeus ficaram enciumados, quiseram matar Paulo, armaram uma confusão, Paulo teve que ir para Bereia. E lá em Bereia as coisas estavam indo bem, os judeus de Tessalônica souberam, vieram, perseguiram Paulo, ele teve que sair novamente, de modo que desde o nascedouro, aquela igreja foi uma igreja perseguida. Era difícil ser crente em Tessalônica. E Paulo se questionava, será que eles estão firmes na fé, ou eles cederam diante da perseguição? E aí Paulo diz, no versículo 7 e no versículo 8, irmãos,
Em toda a nossa necessidade e tribulação ficamos consolados acerca de vós pela vossa fé. Timóteo voltou da viagem dizendo: Paulo, aquele pessoal que aceitou Jesus, estão todos firmes, estão todos na presença do Senhor, não negaram a Cristo. Paulo diz então, no meio de toda a minha necessidade e tribulação, fiquei consolado acerca de vós pela vossa fé. E aí eu acho lindo esse versículo 8. Porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Aquele homem tinha um verdadeiro coração de pastor. E ele dizia: se eu sei que as minhas ovelhas estão firmes na fé, para mim isso é vida. Vale a pena. Então ele se esqueceu da tribulação, ele se esqueceu da necessidade, ele se esqueceu das suas dúvidas e receios, ele cobrou o ânimo, ele seguiu em frente, porque ele disse: se eu sei que as minhas ovelhas estão firmes na fé, nada mais importa. Isso é vida para mim. Meu querido, minha querida, quando você permanece firme nos caminhos do Senhor, você não atrai bênçãos apenas sobre si, você abençoa muita gente. Muita gente. Às vezes nós podemos pensar que o nosso relacionamento com Deus afeta apenas a nós e a Deus. Isso não é verdade. Quando um crente se afasta, quando um crente se desvia, quando um crente cai em pecado, isso não traz dificuldade apenas sobre a vida dele, mas sobre a vida de muitos. Quando um crente permanece firme, apesar das perseguições, das dificuldades, isso vai abençoar pessoas que ele nem imagina. Talvez os crentes de Tessalônica nem imaginassem que a postura firme deles haveria de revigorar, reabilitar um missionário cansado, alquebrado, numa cidade distante. Mas foi isso o que aconteceu. Quando você permanece firme, você honra a Deus, você alegra os anjos e você fortalece os irmãos. Precisamos, muitas vezes, que as ovelhas salvem os pastores, seja por meio de suas orações, seja por meio de seu amor, seja por meio de sua fé. Porque, amados, os tempos são difíceis, como a Bíblia disse que eles haveriam de ser. Eu tenho aqui alguns dados de uma pesquisa. Essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos. Eu não tenho dados daqui do Brasil. Mas se as coisas no Brasil forem como são nos Estados Unidos, a gente tem razão para ficar preocupado. Resultado da pesquisa. Lá nos Estados Unidos, 1.500 pastores abandonam o ministério todos os meses. Não é por ano, é por mês. Janeiro, fevereiro, março, quando termina o mês, 1.500 pastores desistiram, por alguma razão, deixaram o ministério. 45% dos pastores afirmam estar deprimidos. 45% é muita coisa. 75% dos pastores admitem estar estressados. Você conhece algum pastor estressado? Me desculpem, me perdoem. Às vezes a gente fica estressado e não trata as ovelhas com o carinho que elas precisam ser tratadas. Mas o meu consolo é que 75% dos meus colegas diz que fica estressado de vez em quando. 90% dos pastores estão semanalmente cansados ou esgotados. 90%. Eu repito, não são dados aqui, são dados da outra América, mas mostram que as ovelhas precisam salvar os pastores. E em nome de todos os colegas, eu agradeço
por todas as vezes em que vocês fizeram isso. E digo, continuem fazendo, porque a gente precisa. Deus abençoe.